Eu queria aproveitar que eu estou fazendo um jejum e gravar esse vídeo falando sobre o tema. Aproveita para seguir o nosso canal, se inscrever e assista esse vídeo até o final se você quer saber mais sobre como tem sido essa luta. Você conhece alguém assim, que faz de tudo para que as pessoas notem que está fazendo jejum, ou que inventa jejuns diferentes? Eu estou fazendo o jejum das 7 luas de Jezabel. Vamos começar lendo as palavras de Jesus Cristo em Mateus capítulo 6:16, que diz: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Interessante notar que Jesus inicia esse verso dizendo quando jejuardes e não se jejuar, ou seja, ele está considerando que isso deva ser algo comum a se fazer durante a nossa caminhada cristã. O jejum ele pode estar associado à tristeza, à oração, caridade e durante a busca da vontade de Deus. Deus manda te dizer, ô servo, que você deve jejuar até Deus dar o que você quer. Aleluia! Não. Jejum não é barganha. Se você crê que Deus vai te dar algo porque você está fazendo um jejum, eu creio que você não tem a mínima noção de quem Deus realmente seja. O jejum não é para Deus ter pena de nós, mas sim para nós nos desprendermos das coisas materiais e focar nas espirituais. Eu gosto muito do capítulo 4 de Mateus, que narra a tentação. Note comigo o verso 2 que diz: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Onde estava o foco de Jesus Cristo durante esses dias todos? Em Deus. E quando seu corpo chegou ao limite e pediu por comida, ou seja, quando a necessidade realmente apareceu, veio com ela o tentador e as suas artimanhas. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus resistiu firme ao tentador, foi fiel e, por fim, foi servido pelos anjos. Minha pergunta é: Jesus estava interessado em receber uma bênção de Deus? Ele estava barganhando com Deus? Não! Ele estava dando honra e glória a Deus através da sua fidelidade, mostrando para Satanás que não teria vitória porque ele é o Cristo. O Evangelho de Lucas ainda conclui essa passagem dizendo: Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Deus manda te dizer, ô servo, que façais o jejum de Daniel, porque esse sim dá efeito. Jejum não é mandinga. Faça o jejum pulando 7 ondinhas que Deus te abençoa. Esse tal de jejum de Daniel, para quem não sabe, é um jejum parcial, onde você vai aplicar uma dieta limitada durante um prazo de 21 dias, sem sabor algum, a fim de alcançar de Deus a sua graça. De novo, atitude certa, objetivo errado. Ah, Tiago, mas como que eu devo fazer um jejum então? A Bíblia não manda você fazer jejum, mas ela também não condena, e é inclusive algo esperado por nós cristãos, como eu disse no começo desse vídeo. Nós temos até alguns exemplos bíblicos de pessoas que fizeram jejum, porém devemos notar que há diversos tipos de jejum, o parcial, como nós falamos, e o total. E há também o jejum de certas atividades, como por exemplo o marido e a mulher não tendo relações sexuais por um período de tempo, dedicando esse tempo em oração. Aproveite e comente aqui embaixo quais são os tipos de jejum que as pessoas poderiam fazer, ou seja, aquilo que eles poderiam abandonar por um certo tempo para focar em Deus. Use a hashtag jejum bíblico. Um propósito claro também deve ser colocado antes de iniciar um jejum. Personagens bíblicos estavam pedindo para Deus mudá-los, ou para que Deus mudasse a circunstância em que eles se encontravam, bem como pedindo a guia do seu espírito, para que a vontade de Deus fosse feita e não a deles. Jejum é muito mais foco em Deus do que abstinência de alimento.
é negar a nossa natureza, negar o que a nossa carne realmente deseja e experimentar uma vida alimentada somente através da palavra de Deus. E lembre-se, jejum está mais associado à sua mudança em adequação à vontade de Deus do que Deus mudando a sua vontade. Até porque isso é impossível. Ah, Tiago, mas o jejum tem que ser em segredo. Eu até concordo com parte disso, mas não no sentido de que isso é uma promessa feita entre você e Deus, e se você falar para outra pessoa que você está fazendo jejum, você vai perder essa promessa. Não, o jejum não é uma barganha, como foi falado anteriormente. E até porque se isso fosse um segredo e não pudesse falar para as outras pessoas, nós não teríamos nenhum relato bíblico sobre o tema. Você concorda? O jejum é algo entre você e Deus realmente. Ninguém precisa saber disso, mas o motivo era outro ali em Mateus 6. Jesus estava se referindo aos hipócritas, que gostavam de se mostrar mais espirituais e queriam receber os tapinhas nas costas. Eles queriam ser reconhecidos por isso. Então Jesus instrui que seja algo em secreto, entre a pessoa e Deus. Ou seja, a honra e a glória devem ser dadas somente a Deus. Portanto, se jejuar te leva para mais perto de Deus, faça isso para a honra e a glória dele somente, não como uma barganha, mas peça que a vontade de Deus seja feita em sua vida e que ele possa te capacitar e aceitar essa vontade. Ore, jejue, viva uma vida cristã que agrade a Deus e não a si próprio ou aos outros. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenha te ajudado. Não deixe de se inscrever no nosso canal aqui embaixo, deixe seu like e compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo.